Se você já sentiu que foi ingênuo demais com uma mulher e só entendeu o erro depois, então fique até o final, porque esses 3 segredos da natureza feminina quase nenhum homem aprende a tempo. O poder raramente chega fazendo barulho. Ele não bate a porta nem pede licença. Ele se instala devagar, quase imperceptível, no modo como você reage, no que você sente antes mesmo de conseguir explicar. Muitos homens caminham pela vida acreditando que perderam porque não foram fortes o suficiente, quando na verdade nunca perderam um confronto direto. O que aconteceu foi mais sutil. Eles entraram em um jogo emocional sem perceber que já estavam sendo conduzidos por ele. O homem, por natureza, tende a acreditar no que vê. Ele confia no gesto, na palavra, no acordo explícito. Ele acredita que liderança é decidir, que controle é agir, que poder é avançar. E é exatamente aí que a armadilha se forma, porque enquanto ele se ancora no visível, a mulher opera no invisível. Ela não precisa empurrar. Ela apenas ajusta o ambiente emocional até que ele se mova sozinho. Existe um desconforto profundo quando essa verdade começa a se revelar. Não porque alguém seja intrinsecamente bom ou mau, mas porque o homem percebe que muitas de suas escolhas não nasceram da clareza, e sim da reação. Ele acreditou estar no comando quando, na verdade, estava respondendo a estímulos emocionais cuidadosamente posicionados, não por ingenuidade intelectual, mas por carência afetiva não reconhecida. Ao longo da história, o verdadeiro domínio nunca foi exercido apenas pela força bruta. Ele sempre esteve ligado à percepção, à narrativa, à imagem construída na mente do outro. O homem moderno repete um erro antigo. Confunde ação com controle e volume com autoridade. Ele fala mais alto, explica demais, oferece mais do que deveria, acreditando que isso o coloca em posição de liderança. Mas quanto mais ele tenta provar, mais se expõe. Existe também um movimento interno que poucos homens aprendem a observar. Quando o vínculo começa a ameaçar a perda, algo se ativa no corpo. O medo de ser substituído, o medo de não ser suficiente, o medo ancestral da solidão. Nesse momento, a razão enfraquece. O homem não reage porque quer. Ele reage porque precisa aliviar uma tensão interna que cresce em silêncio. É aqui que a projeção acontece. O homem passa a enxergar na mulher aquilo que ele deseja acreditar. Pureza onde existe ambiguidade. Amor absoluto onde há cálculo emocional inconsciente. Ele não está mentindo para si mesmo por maldade, mas por esperança. E a esperança, quando não é acompanhada de consciência, se transforma em vulnerabilidade estratégica. Nada disso é sobre demonizar a mulher, nem sobre colocar o homem como vítima indefesa. É sobre reconhecer padrões antigos que continuam operando mesmo em tempos modernos. A mulher aprende cedo que o impacto emocional é uma forma de poder. O homem aprende tarde demais que emoção também governa decisões. Enquanto ele tenta entender com a mente, ela já modulou o clima. Este vídeo não existe para ensinar manipulação. Existe para devolver consciência, para retirar o homem do papel de peça inconsciente em um tabuleiro que ele nunca percebeu estar jogando. Clareza não endurece, clareza organiza. Quando você enxerga, seu sistema nervoso se acalma. Quando se acalma, você deixa de reagir. E quando deixa de reagir, algo fundamental muda. O poder que não se anuncia apenas age, e o primeiro passo para recuperá-lo não é atacar, nem fugir, nem endurecer. É enxergar. Porque o homem que enxerga deixa de ser previsível. E o imprevisível não pode ser conduzido com facilidade. Ela não domina pela realidade, mas pela imagem que você constrói. O homem raramente se apaixona pelo que a mulher faz de forma consistente. Ele se apaixona pelo símbolo, pela imagem, pela sensação que ela desperta. Ele confunde comportamento com essência e teatro emocional com verdade profunda. E quando percebe a diferença, o vínculo já está instalado, forte o suficiente para gerar medo de perder. A mulher não precisa ser tudo aquilo que o homem imagina. Basta parecer. Basta ocupar o centro do imaginário dele.
É nesse espaço simbólico que o poder começa a se formar. Quanto menos definida ela se apresenta, mais espaço ele preenche com projeções. E quanto mais projeta, mais investe tentando confirmar uma versão que nasceu dentro dele, não nela. A escassez não é apenas ausência física, é ambiguidade emocional. É presença intensa seguida de recuo. É proximidade que não se sustenta. Esse movimento cria tensão, e a tensão cria valor. O homem passa a se mover não por desejo saudável, mas pela necessidade de resolver uma incerteza que o consome por dentro. Ele acredita que está conquistando, quando na verdade está tentando decifrar. Cada mensagem espaçada, cada resposta incompleta, cada elogio que não fecha o ciclo, alimenta o mesmo mecanismo. Quanto menos previsível, mais valiosa ela parece. Não porque ela seja superior, mas porque o cérebro masculino associa dificuldade com importância. A beleza, a doçura, a fidelidade declarada não são, sozinhas, fontes de poder. O que cria domínio é parecer desejada por outros e inacessível para ele. É ocupar um lugar que ele teme perder antes mesmo de possuir completamente. O homem se sente escolhido e ameaçado ao mesmo tempo, e essa combinação enfraquece sua base interna. Assim como um governante governa pelo mito que o cerca, a mulher governa pelo personagem que o homem constrói. Ela não precisa sustentar esse personagem o tempo todo. Basta permitir que ele continue acreditando. O erro masculino é lutar para manter uma imagem que nunca foi real, mas que se tornou emocionalmente verdadeira para ele. Nesse ponto, o homem já não reage à mulher. Ele reage à imagem que criou. E imagens não discutem, não explicam, não se defendem. Elas apenas exigem investimento contínuo. O poder dela não está no que ela faz, mas no que ele sente quando pensa em perdê-la. Quando a lógica perde, a emoção assume o comando. O homem acredita que vencer uma discussão é apresentar bons argumentos. Ele confia na lógica, nos fatos, na coerência. Ele explica, justifica, prova. E enquanto faz isso, algo silencioso acontece. Sua autoridade emocional escorre pelos dedos. Cada explicação excessiva é um pedido disfarçado de validação. A mulher raramente com força. Ela desloca o campo, leva o conflito para onde o homem é vulnerável. Culpa, medo de perda, necessidade de aprovação. Ele pode estar certo racionalmente, mas se sair emocionalmente instável, ele perde posição. Não porque errou, mas porque reagiu. O homem vence o ponto, mas perde o clima. Ele ganha a discussão e perde o respeito. Porque no campo emocional, quem controla o estado interno do outro define o rumo da relação. Não é sobre verdade objetiva. É sobre impacto psicológico. Enquanto ele tenta alinhar argumentos, ela muda o tom, o silêncio, o olhar. Ele sente que algo escapou, mas não sabe explicar o quê. E nesse vazio, ele tenta compensar, fala mais, cede mais, se expõe mais. A lógica, nesse contexto, se torna uma arma ineficaz. A emoção não precisa ser verdadeira para ser eficaz. Ela só precisa ser sentida. E o homem, quando não entende isso, continua tentando vencer uma guerra emocional com ferramentas racionais. Ele não percebe que, a cada tentativa de convencer, está se deslocando para uma posição inferior. Quem controla o ritmo emocional não precisa levantar a voz. Não precisa provar nada. Apenas observa o outro se mover. E o homem que não aprende a sustentar silêncio, presença e autocontrole acaba sempre reagindo. E quem reage, segue. Vínculo não é amor, é a coleira invisível. O enfraquecimento masculino raramente acontece de uma vez. Ele é gradual, disfarçado de cuidado, de ajuste, de amadurecimento. Pequenas críticas, comparações sutis, questionamentos sobre escolhas, amigos, identidade. Tudo parece razoável isoladamente, mas o efeito acumulado é devastador. Quando o homem começa a duvidar de si, a aprovação da mulher se torna um recurso vital. Ele não percebe que passou a negociar sua essência em troca de estabilidade emocional. A autoestima diminui
e, junto com ela, a capacidade de impor limites. A dependência emocional não se forma pelo amor intenso, mas pela insegurança constante. O homem muda acreditando que está evoluindo. Na prática, está abrindo mão de quem era para manter o vínculo. E quanto mais cede, menos valor sente em si mesmo. O poder real não está em impedir a saída. Está em fazer com que ele não queira sair ou não consiga. Quando o homem perde a confiança interna, ele se apega ao vínculo como se fosse sua única fonte de validação. E nesse ponto, o controle já está estabelecido. A mulher não precisa prender. Ela apenas enfraquece o impulso de partir. E o homem, acreditando agir por amor, aceita termos que jamais aceitaria se estivesse inteiro. O vínculo se transforma em coleira invisível e ele nem percebe quando deixou de andar por conta própria. O teste constante que define se você será respeitado ou moldado. Os testes não são caprichos aleatórios, são instrumentos de medição psicológica. A mulher observa como o homem reage ao silêncio, à rejeição leve, ao ciúme induzido, à crítica sutil, não para machucar, mas para avaliar. Ela observa se ele colapsa, se implora, se justifica demais. Cada reação é registrada. Um homem que se desorganiza emocionalmente se torna o previsível, é fácil de moldar. Quando ele implora após o afastamento, algo se fixa internamente, controlável. Quando ele mantém postura sem agressividade, algo diferente acontece. Respeito, não admiração romântica, mas reconhecimento de força interna. A mulher não deseja o homem que cede sempre, nem o que endurece brutalmente. Ela observa quem escolhe quando ceder, quem não reage por impulso, quem não negocia sua dignidade para aliviar a ansiedade. O teste nunca termina completamente, ele apenas muda de forma. E o homem que entende isso não entra em disputa. Ele permanece, firme, presente, não porque quer provar algo, mas porque não precisa. O homem que não precisa é o único que não pode ser dominado. O maior poder não está em controlar o outro, está em não depender da aprovação para agir. Quem não implora, negocia de cima. Quem não reage por carência, escolhe com clareza. Quando o homem integra sua sombra, seus medos, sua necessidade de validação, ele deixa de ser. E o previsível é o terreno onde toda manipulação prospera. A mulher não odeia o homem forte. Ela testa até onde ele é real. Desejar é humano. Precisar é submissão. Quando o homem deixa de lutar por controle externo e passa a governar a própria psique, o jogo perde força. Não há mais cordas emocionais para puxar. O verdadeiro fim não é a vitória sobre a mulher, é a reconquista de si mesmo. Quando isso acontece, qualquer tentativa de manipulação perde efeito, porque o homem inteiro não reage, ele escolhe.